Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal James React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo e hoje vamos reagir ao vídeo do canal Viajante Galáctico, que é o novo desenho Bucha do Homem-Aranha. Deve ser do novo amigo da vizinhança. Ah, que vai lançar novo? Que é tipo um desenho animado assim, com fosse de gibi. Ah, esse vídeo foi sugerido nos comentários de reagir. Então eu trouxe pra vocês. A gente não assistiu ainda essa série, porque foi lançada agora, óbvio, né, que a gente não assistiu, então a gente não tem nem opinião pra dar. Aí vamos ver a opinião do Viajante Galáctico sobre a série, vamos só ouvir e no final vamos ver se a gente concorda ou discorda alguma coisa e tal. Então, gente, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e sem mais delongas, bora para o vídeo. Pois é, meus jovens, minhas férias acabaram e agora eu vou queimar um pouco da sanidade que eu recuperei nesse meu último mês de recesso, analisando o novo desenho Bucha do Homem-Aranha que vocês tanto encheram meu saco pra eu assistir. Pobre alma. Senhoras e senhores, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha. Minha nossa, que desenho bucha, cara. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, absolutamente ninguém tava hypado com esse treco. Quando isso aqui foi anunciado e mostraram como seria o estilo do desenho, que ele teria um traço mais puxado pro lado retrô, meio quadrinhos dos anos 60, até teve uma galera que curtiu. Porém, o hype pra essa série animada foi morrendo conforme mais informações foram chegando para o grande público. A primeira delas é que, novamente, ela seria focada num Peter Parker adolescente, vivendo aventuras no ensino médio. Isso já irritou muita gente, pois a Disney só trabalha com a fase do Homem-Aranha adolescente. E ela trabalha mal pra cacete, inclusive. A segunda informação foi a de que Harry Osborn, Norman Osborn e o Lápide, que é um personagem albino, teriam as suas etnias alteradas. De novo essa porra. E é claro, isso deixou uns 70% do público puto, porque estamos em pleno 2025 e vagabundo ainda insiste em alterar a etnia de personagem famoso pra agradar twitteiro que nem é fã do negócio. Foda. Só que a parte concreto em cima do hype desse desenho foi quando a Marvel liberou o primeiro trailer dele. E aí todo mundo viu que seu amigão da vizinhança Homem-Aranha na verdade seria um desenho 3D que emularia o traço retrô de uma animação 2D. E o 3D desse desenho tava um negócio inacreditável de tão feio. Meu olho! E aí todo mundo só desistiu da série animada. E bom, eu assisti o desenho. E eu posso afirmar pra vocês que seu amigão da vizinhança Homem-Aranha com certeza é um dos desenhos do Homem-Aranha já feitos. Muito feio. A história começa com o jovem Peter Parker no seu primeiro dia do ensino médio. Ele tava de boa, chegando na escola com a tia May, até que do nada se abre um portal no céu e dentro dele sai o Doutor Estranho lutando contra uma espécie de Venom fazendo cosplay de Kraven. E junto com eles também temos a aranha geneticamente modificada que sai do portal, morde o Peter, ele ganha poderes e 6 meses depois ele se torna o Homem-Aranha, que junto com seus parceiros Harry Osborn e Norman Osborn, eles defendem a cidade de bandidos muito perigosos. Ridículo. Como vocês devem ter reparado, esse desenho altera muitas coisas das bases fundamentais que formam o universo do Homem-Aranha. Mas até aí, nenhuma novidade. Até porque em 60 e poucos anos de estrada, o que não falta nesse mundo são inúmeras versões alternativas da história do amigão da vizinhança. Só que o que mata nesse caso aqui é que as ideias apresentadas e desenvolvidas no novo desenho são incrivelmente sem noção. O Homem-Aranha do Tom Holland, ele é de longe a versão menos querida do personagem no cinema. Não por culpa do Tom Holland, mas sim por conta dos roteiros que dão pro coitado trabalhar. E por que eu tô citando o Homem-Aranha do Tom Holland em específico? É porque esse desenho é 100% inspirado nessa versão do personagem. Ele até mesmo recria momentos marcantes do MCU pra ficar fazendo referenciazinha. Essa versão do Peter, por exemplo, ele começa a atuar como super-herói justamente quando a Guerra Civil estoura nesse mundo. Exatamente como acontece na versão em live action. A Guerra Civil tem algum peso nessa temporada, até porque o Homem-Aranha é um herói mascarado com identidade secreta que atua sem o registro do governo? Não, a Guerra Civil não tem peso nenhum nesse desenho, mas eu acredito que vocês entenderam o que é que eu tô tentando explicar. E o problema de ter o Homem-Aranha do Tom Holland como principal fonte de inspiração é que esse desenho também acabou herdando vários dos principais problemas do Miranha do MCU. É muito burro, mano. E esses problemas só existem por conta da visão completamente deturpada que a dona Disney tem sobre esse
personagem. A Disney não enxerga o Homem-Aranha como um personagem complexo, que ao mesmo tempo que é super poderoso, ele também precisa lidar com problemas reais que um cidadão comum também tem que lidar durante o seu dia a dia. E é o fator que torna esse personagem tão especial e facilmente identificável com o grande público. Depois de passar a noite sendo rejeitado pela Felícia, sem dúvida é ótimo entrar realmente em ação. Agora, quem é esse malandro? Um ladrãozinho atrás da minha carteira? Se eu tivesse grana, até dividia com ele. A Disney não olha pro Homem-Aranha com essa camada mais humana. Na verdade, a Disney olha pro Homem-Aranha com os mesmos olhos que ela enxerga uma Kim Possible, um Jake Long ou um Danny Phantom da vida. Ela enxerga o Homem-Aranha como um herói adolescente que vive aventurinhas com os seus amigos que sabem quem ele é, ao mesmo tempo que ele precisa dividir a sua vida de herói com a dificílima tarefa de ir pra escola e ser um adolescente normal. Pra Disney, isso é o Homem-Aranha, um herói adolescente de desenho animado. Só que com a diferença de que Kim Possible, Jake Long, Ben 10, Danny Phantom são desenhos bons, enquanto que o Homem-Aranha tá devendo desde 2012. Mas eu gosto de uma exceção, eu vou ter que dizer, mas eu gosto de E Homem-Aranha aqui isso não é diferente. Pra também. variar, que o Homem-Aranha de novo é um inútil que não sabe fazer porcaria nenhuma sozinho. Ele não sabe lutar, ele não sabe pensar, ele não sabe costurar. Pra tudo ele precisa de ajuda. O Homem-Aranha dessa animação parece mais um Kick-Ass que tenta se levar a sério. Kick-Ass no sentido de que ele não sabe fazer porcaria nenhuma, mas ele quer tá ali tentando pegar bandido e ele acaba falhando miseravelmente na maioria das vezes, porque ou ele é surrado pelo adversário, ou então ele é salvo pelo Norman Osborn, que ou dá uma dica preciosa pro gênio Peter Parker derrotar o inimigo, ou literalmente salva ele de alguma forma depois do Homem-Aranha ter tomado uma surra monumental do vilão. O Homem-Aranha nessa animação é um herói sem credibilidade alguma. Você nunca acredita que ele de fato vai conseguir resolver um problema. Até mesmo quando temos o despertar do personagem, que é quando o Peter finalmente coloca o uniforme do Homem-Aranha, pois ele passa a temporada inteira usando um monte de roupinha aleatória somente pra vender bonequinho pra criança. Que merda é essa? Essa porra não tá com nada. É uma vez, Peter Palim. finalmente vira o Homem-Aranha e ele se torna um herói independente, entre aspas, já que ele encerra a parceria com o seu até então mentor, Norman fucking Osborn. Cara, que ideia ruim, mano, na moral. Ainda assim, o Peter precisa de ajuda pra lidar com dificuldades. Tanto na luta contra o Scorpion, que é quando ele faz um team-up com o Lápide, quanto na batalha final, que tá lá ele e o Doutor Estranho lutando juntos contra um simbionte aleatório. É muito raro você ver o Peter agindo sozinho nessa série animada. E eu sempre vou bater nessa tecla, porque existem formas melhores de apresentar o primeiro ano de trabalho de um herói iniciante, sem parecer que você tá tentando transformar o personagem em um completo pateta. E é o que acontece aqui. Eu sou um merda! E isso que eu falei só do Homem-Aranha. O Peter Parker, então... Meu Deus do céu! This is cancer! Eu acho que essa aqui é de longe a versão mais sem graça e sem alma que eu já vi desse personagem. Personalidade, ele só tem uma. Ele é um bundão Peter Parker. Completamente diferente das versões mais amadas do personagem, onde o Peter finge ser um bobalhão apenas pra não levantar suspeitas de que ele é o Homem-Aranha. Enquanto que aqui não, aqui de fato o Peter só é um paspalho. Ele é um beta, e a gente sabe muito bem que pro beta não sobra nada. Ih, você tem razão, hein? Eu devia chamar ela pra sair. O que eu tenho a perder, né? Eu vou fazer isso agora. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Fora que problemas... Irmão, esse aqui é o Peter Parker com a vida mais easy que eu já vi. A mulherada do colégio trata ele super bem. Ele é amigaço dos atletas do colégio. Norman Osborn paga salário pra ele. O maluco literalmente nasceu com a vida no very easy, brother. Até o Homem-Aranha milionário lá dos quadrinhos tem mais problemas na vida do que esse cara. E como já falamos do Homem-Aranha, que é um baita ponto negativo desse desenho, vamos falar daquele que pra mim é o principal problema de ser o amigão da vizinhança Homem-Aranha, que é o roteiro. O roteiro dessa série animada é ridiculamente desinteressante. Como eu acabei de falar, esse Peter Parker não tem tantos problemas na sua vida. Então o roteiro meio que fica sem ter material pra poder trabalhar. Tanto para fins mais dramáticos, como o Peter Parker sem grana pra conseguir pagar uma conta, sua vida pessoal desmoronando por causa da vida como Homem-Aranha. O próprio Homem-Aranha não enfrenta ameaças reais nessa temporada. Tirando o Scorpion, ele só luta contra bandido aleatório, tá ligado? Não existe uma sombra antagônica cercando essa temporada.
quanto para fins mais cômicos, como o Peter tendo que lidar com o chefe chato que enche o saco dele, ou ele tendo que lidar com o valentão que vive perturbando o Peter Parker, mas que é fanboyzaço do Homem-Aranha. Então o roteiro nessa temporada tem muito pouco conteúdo interessante pra poder trabalhar. Tanto que se você perguntar pra qualquer pessoa que assistiu esse desenho, eu garanto pra você que todo mundo vai responder que o melhor arco apresentado aqui, disparado, é o arco do Lone. Ele é um rapaz do bem, inteligente, um ótimo atleta, um brother que tem um futuro brilhante pela sua frente, mas que acaba entrando pro mundo do crime pra tentar proteger o irmão mais novo burro que ele tem, que acabou se envolvendo com essa merda. Então o Lone tem um arco interessante, boas motivações e ele é um personagem carismático. Meu único problema é saber que esse cara é a porra do Lápide e ele tá completamente descaracterizado. O Lone poderia facilmente ser um personagem original, já que nessa série tem vários, ou até mesmo o Randy, o filho do Rob lá do Clarim Diário. Inclusive esse é um dos arcos da série animada dos anos 90. E adivinha qual é a gangue que o Randy entra? Justamente a gangue do Lápide, que poderia facilmente ser o grande vilão da temporada desse desenho aqui. Mas, né? Você acha mesmo que as mentes geniais que tiveram a brilhante ideia de transformar o Norman Osborn no mentor do Homem-Aranha, Nossa! teriam capacidade cognitiva pra aproveitar um storytelling desse? É claro que não, mas voltando pro assunto. Enquanto vemos o Lone fazendo isso, do outro lado vemos o incrível drama do Homem-Aranha tentando escolher qual vai ser o seu uniforme definitivo. Ou então o incrível drama da amiga gótica insuportável do Peter que não gosta do Harry porque ele é bilionário. Peter Parker apaixonado por uma mina que claramente não tem interesse nenhum nele. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Peter tentando fazer com que os amiguinhos dele que se odeiam sejam amiguinhos também. E sim, é exatamente isso que você tá pensando. Tirando o arco do Lone, esse desenho é chato pra caramba. Não existe coisas interessantes acontecendo aqui. E como cada episódio tem uma média de 25 a 30 minutos, cara, é quase que uma tortura você ficar assistindo 30 minutos de pura chatice. E esse desenho apresentou cada pérola pra gente, galera. Sendo elas Norman Osborn recitando a icônica frase: com grandes poderes vem o grande respeito. Peço desculpas, cara, mas é muito difícil pra mim escutar o que faz roteiro falar. Ou então a melhor de todas, Harry Osborn olhando para o Spider-Man e falando isso aqui pra ele. Pega ele, Tigrão. Vixe Maria, vixe! Sim, fizeram o Harry falar a icônica frase da Mary Jane que ela fala pro Peter toda vez que ele vai pra alguma missão. Suspeito, galera, que porra esse cara quis dizer quando ele falou isso? Será que eu vou cagar? Não, vai, Xandão, super! Como se não bastasse tudo isso, eu ainda nem falei da animação. E ela é bizarra. Como eu citei no início do vídeo, esse desenho tem uma estética visual que tenta contar a sua história como se ela fosse uma história em quadrinhos. Lembra de Ultimate Spider-Man do PlayStation 2? Então, a ideia é a mesma, só que com a diferença de que o 3D de Ultimate Spider-Man é bem bonitinho, fluido e bem feito pra época, enquanto que esse aqui não é. O 3D é feio, o design de alguns personagens são muito bizarros. Meu irmão, a Tia May tá parecendo um Giga Shed. 300 km de queixo. Se meter uma máscara nela, ela vira o Batman. A expressão facial dos personagens são terríveis. Olha bem essa cena. O cara tá ameaçando o Lone, ele tá com medo, mas olha a carinha dele. Parece que o Lincoln quer fazer alguma coisa. Bom, fica frio. Eu tenho uma coisa pra você fazer, super astro. Eu vou fazer um pedido no lugar em Hyde Bridge chamado La Frescas. Super expressivo, não é mesmo? E a movimentação, mano, ela é extremamente lenta e robótica. Isso mata as cenas de ação que até possuem uma boa direção. A luta contra o Demolidor tem uma coreografia bem legal. Só que não adianta nada ter uma boa direção e uma boa coreografia se a qualidade do teu CGI é podre desse jeito. A ação desse desenho não é empolgante, ela só é triste. Seu amigão da vizinhança, Virgem Aranha, é um desenho bem chato. E como eu não quero me estender mais, até porque até eu já tô ficando com preguiça de falar mais sobre esse desenho, seu amigão da vizinhança, Homem-Aranha, é um desenho bem nota 4. Eu não assisti a série e não vou nem assistir. Pelo visto, não vou nem assistir, porque pelo que ele falou,
realmente a série não. Porque ele pegou os pontos bem, ele não falou tipo, é coisa superficial, não. Ele pegou bem nos pontos mesmo que da animação, da história. O desenho tem nem história. Você vê que todos os vilões principais, que é Norman Osborn e o filho dele, não tá nem que ajuda ele na série. Tipo, ele vai ser o vilão. Como ele falou, não tem um antagonista principal. Eles são vilões besta o tempo todo de toda a série. Pra mim o melhor até agora é o Ultimate Homem-Aranha. Esse eu gostei. Pra mim é o melhor até agora. É isso, gente. O vídeo por aqui. Obrigado. Se inscreva, curta e comente. Tchau.